Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e uma recepção calorosa aos ouvintes da rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Eluca e eu quero te agradecer por você se conectar ao nosso programa e nos deixar fazer parte do seu dia. E o Will Santos está comigo aqui para compartilhar conosco novos conceitos e novas ideias. Will, do que você vai falar hoje? Hoje falaremos sobre uma crença que divide os crentes. Algumas pessoas pensam que é uma heresia mortal, enquanto outras acham que é o aspecto que mais traz alento à verdade do Evangelho. É a doutrina conhecida como uma vez salvo, salvo para sempre. E o programa de hoje, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma rica promessa ou uma grande heresia? Vamos ver então as evidências que você apresentará para nós no programa de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de esclarecer que aqui na WLC nós seguimos o pedido inquestionável da Bíblia para que invoquemos o nome do Senhor. Porém, para que isso efetivamente ocorra, nós precisamos saber qual é o seu real nome. Mas, na verdade, no hebraico original, não diz para que invoquemos o nome do Senhor. Ao invés disso, ele diz para que invoquemos o nome de Yahua. Yahua ou Yah é o nome pessoal do Criador. Também é uma promessa muito poderosa, porque este nome é um verbo do ser ou do existir. Desta forma, quando fazemos o uso do seu nome, juntamente com o que necessitamos, isso se torna uma promessa incrivelmente poderosa. É uma coisa fantástica. O nome do Salvador também contém uma promessa. O nome do Filho é Yahushua, o qual significa Yahweh salva. El, Eloá e Elohim são títulos hebraicos que se referem ao Pai, e eles geralmente são usados em consonância com o nome divino. Certo. Esse é o título usado em Gênesis 1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. Na verdade, Elohim é a forma plural de Eloá, certo? Correto, isso não significa que os escritos estivessem se referindo ao Pai e a um Filho que já outrora existisse, uma vez que usar a forma plural era um recurso literário bastante comum no hebraico antigo. Isto era feito quando havia a intenção de enfatizar a importância do personagem a quem se estava referindo. Então, essa ideia de uma vez salvo, você não terá mais como se perder. O que você tem para compartilhar conosco sobre isso em nosso tema de hoje? Bem, eu diria que este entendimento pode estar correto, como pode não estar, e não há um meio termo nessa doutrina. Alguns dos nossos ouvintes podem concordar com o que eu tenho a dizer sobre isso, e outros talvez irão discordar. Se você já tem a mesma visão que a nossa, continue ligado, pois desta forma você terá argumentos para expor esta crença quando você for indagado. Como Pedro diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas quanto de nós podem realmente agir dessa forma quando somos confrontados sobre diferentes doutrinas? E mesmo que você, amigo ouvinte, não concorde comigo, continue ouvindo a mensagem de hoje. Talvez eu tenha alguns indicadores para apoiar minha posição, as quais você nunca ouviu falar antes. Além disso, a verdade pode ser contrastada com o peso da evidência. Isso me faz lembrar de um comentário que eu li uma vez em um livro e que nunca saiu da minha mente. Dizia, não há desculpas para alguém aceitar que não há mais verdades a serem reveladas, e de tudo o que conhecemos das Escrituras estão sem erros. O fato de certas doutrinas terem sido mantidas como verdades por muitos anos não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. E esta citação trazia algo que sempre ficou guardado no meu coração. Abre aspas. O tempo
não transformará um erro em verdade, e a verdade pode estar correta. Nenhuma doutrina verdadeira perderá nada por meio de uma investigação rigorosa. Com certeza, e eu acredito nisso. E aí, o que você tem a dizer? A doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, é ou não bíblica? Não é. Isto parece a princípio uma coisa muito boa, mas há realmente uma razão muito séria pela qual não é uma doutrina bíblica. Eu já ouvi muita gente se referirem a uma vez salvo, salvo para sempre, como uma doutrina de uma certeza eterna. Mas eu tenho que concordar que isso parece algo muito bom. Claro que é. Quem não gostaria de se sentir seguro de que, independentemente do que você faça, você a si mesmo herdará a vida eterna? Mas vamos tentar olhar esta ideia de um ângulo diferente. Tudo bem, vamos ver onde isso vai acabar. A Organização das Nações Unidas está sediada em Nova York. Isso significa que a cidade de Nova York recebe muitas pessoas que têm imunidade diplomática. O problema é que muitas dessas pessoas se aproveitam do que é, na realidade, um privilégio. Se o carro que eles estiverem dirigindo possua placa diplomática, eles podem infringir a lei de trânsito que eles assim o desejarem. Esta é uma forma abusiva de burlar o sistema. Com certeza. A última vez que eu dei uma olhada em alguns números, os diplomatas estrangeiros que viajam para aquele país acumulavam em multas por estacionarem em locais proibidos algo em torno de 150 mil. Eu não estou dizendo que são 150 mil dólares. Essas são somente 150 mil multas por eles estacionarem em áreas proibidas. Você está brincando. Isso totaliza milhões de dólares. Para ser mais exato, 17 milhões de dólares. A situação ficou tão complicada em Washington, D.C., que o fato de os diplomatas estarem desrespeitando as leis de trânsito locais e dirigindo com tanta imprudência que a polícia daquela cidade deu um alerta aos motoristas locais para que eles evitassem dirigir atrás de carros com placas diplomáticas. Isso é lamentável, mas que me traz a memória de uma história que eu ouvi sobre o embaixador birmanês no Sri Lanka. Aparentemente, ele estava convencido de que sua esposa estava tendo um caso, e ao invés de se divorciar dela, ele a matou. Os vizinhos informaram à polícia que ele estava construindo uma pira funerária no quintal, que é uma espécie de um local para cremação. Quando a polícia chegou, ele estava colocando o corpo de sua esposa na pira. Que coisa horrível! Bem, o problema era que legalmente era considerado território birmanês, e então a polícia não podia entrar sem a permissão expressa do diplomata. E ele, obviamente, se recusava a dar a permissão para que eles entrassem. Dessa forma, um assassino saiu impune simplesmente porque tinha imunidade diplomática. Uau! E mais pessoas estão questionando sobre a equidade da imunidade diplomática. Não é justo nem razoável dar a alguém a liberdade de violar leis simplesmente por causa de seu status diplomático. Na verdade, quando avaliamos sobre a imunidade diplomática, ela é tão injusta e irracional quanto um assassino que se livra simplesmente porque é um diplomata. Eu não quero apenas dizer que isso é injusto para Iá, mas que também o é para seu filho. E é por isso que a salvação é um dom da graça ou um favor imerecido. Quando eu uso o termo injusto, eu quero dizer que é injusto para o crente. Ok, é um novo conceito para eu dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Seria injusto para o crente, mas antes de chegar a esse ponto, você poderia explicar de onde as pessoas tiram essa ideia? Você já disse que não é bíblico. Não é. Mas só porque eles citam algumas passagens das Escrituras, parecem concordar com este conceito. Muitos crentes sinceros acham que é realmente bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 10 de João e ler os versículos 27 a 29. Vamos dar uma olhada em uma das passagens que eles usam para apoiar esta ideia. Ok. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nesta passagem, os crentes são chamados de ovelhas, que ouvem a voz do pastor e o seguem. Acrescenta ainda que ninguém poderá tirá-los da mão do Pai. Mas este texto não nos ensina que uma vez que estejamos salvos, estaremos salvos para sempre. Esta passagem simplesmente promete que nenhum dano espiritual poderá sobrevir a alguém que se submete a Yahweh e que vive em submissão à vontade divina. Outra passagem frequentemente citada é a de 1 Pedro 1,5. Tá, deixa-me procurá-la aqui muito que rapidamente.
Aqui diz que sois guardados pelo poder de Iá, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Novamente, isso não está falando sobre uma segurança eterna, muito menos que uma pessoa não possa se perder. Ela está simplesmente reiterando o fato de que Iá tem o poder de salvaguardar todos os que nele confiam. É interessante que, na passagem de João 10, os crentes são comparados às ovelhas. Agora, os peludinhos cordeirinhos podem até ser fofinhos, mas quem já se aproximou de uma ovelha te dirá que elas não são tão inteligentes assim. Sério, elas são inconsequentes. Porém, mais do que isso, as ovelhas são notórias por não obedecerem e se perderem. Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é que se alguém deixar de submeter a sua vontade à de Iá e se começar a pecar conscientemente, essa pessoa se perderá mesmo que ela já tenha aceitado o presente da salvação? É exatamente o que eu estou dizendo. Yahweh nunca forçará a vontade humana. Já Satanás usa força para alcançar seus intentos. E é por isso que as Escrituras estão repletas de advertências sobre o que acontecerá àqueles que, tendo aceitado a salvação, se desviam. Vamos dar uma olhada em outra parábola dita pelo Salvador. Ela é encontrada em Lucas 15. Você poderia ler para nós, Chris, os versos de 1 a 7? Ok. Aproximavam-se de Yahushua todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Yahushua esta parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui é importante observar o contexto. Aqueles que ensinam uma vez salvo, salvo para sempre, dirão que a promessa de uma certeza eterna é reservada para aqueles que já foram salvos e não para os mundanos. Mas, nesta parábola, nós podemos ver claramente que essas ovelhas eram propriedade do grande pastor. É o que diz lá no verso 4. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Tendo 100 ovelhas, isso demonstra posse. A ovelha perdida foi originalmente contada como uma das 100 ovelhas. Ela pertencia ao grande pastor, e o pastor a considerava como uma das suas. Tudo antes mesmo que uma de suas ovelhas se afastasse. É verdade. Também é interessante perceber que a última parte do versículo 4 enfatize que o pastor vai atrás da que está perdida. Isso realmente impressiona no fato de que você, tecnicamente, não pode se perder depois de ter sido salvo. Realmente não. E para aqueles que, para começo de conversa, argumentariam que as ovelhas nunca haviam sido verdadeiramente salvas, eu pediria que você não considerasse desta forma, uma vez que o texto não diz que havia apenas uma ovelha. Não era somente uma ovelha que havia pulado a cerca e vindo da propriedade do vizinho. Não, ela pertencia ao pastor e que havia sido contada como uma de seu rebanho. E ainda assim ela se afastou dele. Isso acontece quando um crente que alcançou a salvação após ter entregado seu coração a Yahweh e um tempo depois tenha mudado de ideia e se afastado. E todos nós temos o direito de agir assim se o desejarmos. Aplicando a parábola à vida cotidiana moderna, você diria que uma pessoa que realmente foi salva se afastaria? É muito simples e muito fácil acontecer. Nós começamos a ficar acordados até tarde da noite e então temos dificuldades em acordar na manhã seguinte para realizarmos nossas devoções matinais. O botão da soneca fica ligado no piloto automático. Em vez de passarmos tempo com a palavra de Iá, preferimos gastá-los assistindo a um filme ou jogando jogos no computador. Quanto mais você sacrifica sua caminhada espiritual para se dedicar a atividades mundanas, menos vontade você terá para estudar a Bíblia, assim como em propiciar esses momentos.
É um processo que pode nos levar à ruína, pois quando percebermos, será tarde demais. Você alguma vez na vida já presenciou um terremoto? E o que você fez? Você correu para fora com medo que sua casa ou apartamento desabasse? Você estava ciente do que estava acontecendo? Ou isso aconteceu à noite enquanto você dormia, vindo a descobrir somente no dia seguinte por meio dos noticiários? Qualquer um que já tenha sobrevivido a um terremoto de grandes proporções diria o seguinte: aquele terremoto mudou minha vida para sempre. Os terremotos têm este poder caso eles causem estragos e destruição sem precedentes. Mas, mais do que destruir mobílias, danificar pertences de extremo valor sentimental, assim como fotos de família, eles podem levar os que sobreviverem a se questionarem o que eles farão de suas vidas e quais são suas prioridades. Será que a partir daquele momento suas prioridades passariam a ser outras? O livro do Apocalipse nos revela que entre o tempo presente e os dias finais deste mundo, haverá 5 terremotos de grande magnitude que terão seu lugar para um propósito específico: advertir para os eventos importantes que ocorrerão no desenrolar dos eventos finais. Esses terremotos ocorrerão a fim de despertar e advertir a todos para os tempos em que estaremos vivendo, para que possamos sondar nossos corações e colocar nossas prioridades no que realmente importa. Nós não precisaremos ser pegos de surpresa por esses eventos, uma vez que a Bíblia é muito clara sobre isso. Ao presenciarmos todos esses terremotos e os eventos que os cercam, nós de antemão saberemos o que nos aguarda. Se você gostaria de saber o que Yahweh já revelou sobre esses terremotos, visite nosso site. Acesse o www.wordlesschance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio intitulado Alerta: 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas. Yahweh quer que saibamos o que nos aguarda. Ouça o episódio Alerta: 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas, no www.wordlesschance.com/português. E você também poderá ouvi-lo no YouTube. Pouco antes do nosso rápido intervalo, você estava dizendo como é fácil deixar de orar e perder nossos momentos de espiritualidade. Você pode imaginar para aqueles que pregam e ensinam que uma vez salvo para sempre, estão tentando, eu não sei como, circunnavegar em torno dessa tendência muito que presente na vida dos seres humanos. Absolutamente. Mas devemos sempre lembrar que Yahweh nunca forçará a vontade humana. Pense nas parábolas de Cristo que falavam sobre o reino dos céus. Foram inúmeras vezes, como a do homem que encontrou um tesouro em um campo, ou a de um comerciante que comprou uma pérola de grande preço. E todas as vezes o custo sempre foi muito alto e com certeza vai nos custar caro também. E se atingirmos um estado de indolência e negligenciarmos a nossa caminhada pessoal com Yah, ele não forçará a entrar e permanecer onde ele não é desejado. Sim, nosso mestre é educado e respeita as nossas escolhas. Vamos dar uma olhada no livro de Judas, verso 24. Este livro tem apenas um capítulo, e então vamos ler o verso 24. Essas são as considerações finais de Judas à sua curta epístola. O que diz aí neste verso, Chris? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Yahweh tem o poder de nos manter fiéis, mas ele não faz isso tirando nossa liberdade de escolha, que é exatamente o que acontece com a ideia de que uma vez que você seja salvo, nunca mais você poderá se perder. Em vez disso, ao nos rendermos, ele escreve sua lei em nossos corações. E é disso que Judas está falando, pois é uma transformação completa e total do caráter. É assim que ele nos impede de tropeçar, não removendo nosso livre-arbítrio. É por meio de uma rendição diária que é tão importante e que requer de nós o livre exercício de nossa vontade. Você se lembra da analogia de Cristo da videira e dos ramos? Ele contou essa parábola para explicar o que acontece se escolhermos não permanecer nele. Eu tenho essa passagem aqui, João 15, versículo 6. Diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Os ramos, eles não são ervas daninhas que nunca foram ligadas à videira. Este é um ponto importante a ressaltar. Um galho só pode crescer se estiver conectado à videira, e os ramos desta parábola referem-se àqueles que, de alguma forma, estavam intimamente ligados a Cristo e que receberam o alimento espiritual para crescer. Mas, exercitando sua liberdade de escolha divinamente dada, eles se afastaram da fonte que lhes dava vida. E eles se tornaram infrutíferos e foram lançados fora. Parece que as Escrituras ensinam exatamente o oposto de uma certeza eterna. Você está certo, Chris. É possível aceitar a salvação e, posteriormente, exercitar seu livre-arbítrio e retornar a uma vida de rebelião contra Yah. Paulo entendeu esta ideia e ele usou a ilustração de uma corrida. Ele escreveu sobre os sacrifícios que os atletas fazem para tentar ganhar um prêmio. Vamos ler isso lá em 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. E o que eu quero que você perceba, caro ouvinte, é que ele fecha esta passagem dizendo que até ele ainda poderia estar perdido. Ok. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O próprio Paulo está reconhecendo que mesmo depois de ter pregado a outras pessoas e conquistado tantas almas para Cristo, é possível que ele também esteja perdido. Estar salvo não tira nossa liberdade de escolha. Ele ainda podia, pelas escolhas que fez, perder a vida eterna. Então você poderia dizer que a morte de Yahushua nos dá a imunidade diplomática para pecados outrora cometidos, mas isso não elimina a responsabilidade pelos pecados atuais e que são cometidos conscientemente, certo? É exatamente isso. A palavra aqui traduzida como desqualificado vem da palavra grega adokimos, que significa não aprovado, ou seja, rejeitado, e que poderia ser sem valor como um náufrago, rejeitado, reprovado, entre outros. Reprovado é uma descrição interessante para ser usada dentro dessa ideia. Nós não a usamos mais com tanta frequência, mas ela tem muito significado. Quando usada como substantivo, ela se refere a uma pessoa abandonada ao pecado, um perdido por virtude e religião. Esta expressão é usada várias vezes nas Escrituras. O uso mais claro desta palavra também refuta diretamente, uma vez salvo, salvo para sempre, e que se encontra em Romanos 1, de 18 a 32. Não vamos reservar um tempo para ler todos esses versos, mas se alguns de nossos ouvintes quiserem ler mais tarde, faça isso. Novamente, o texto é o de Romanos capítulo 1, versos de 18 a 32. Nesta passagem, Paulo afirma especificamente que, embora esses chamados de reprovados conhecessem a Yahweh, versículo 21, eles ainda teimosamente se apegavam ao pecado. Nós não podemos dizer que esses eram pagãos sem o conhecimento do Criador, mas mesmo conhecendo-o, o verso 28 afirma que eles não queriam saber dele. Diz, abre aspas, e por haverem desprezado o conhecimento de Eloá, o próprio Eloá os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É interessante que Yahuwah os entregou a uma disposição mental reprovável. Yahuwah nos oferece a salvação, mas por mais que ele anseie salvar a todos, ele nunca tirará o seu direito de escolher por si só. Você não quer ter um relacionamento com ele? Ele não te forçará a fazer isso. O apóstolo Pedro também entendeu dessa forma. Você poderia ler, Chris, 2 Pedro capítulo 2, versos 20 a 22? Ok. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yahushua Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Uau, isso realmente elimina a ideia de que, uma vez salvo, você não poderá mais se perder. Tanto Paulo, apóstolo dos gentios, quanto Pedro, apóstolo dos judeus, concordaram que mesmo depois de uma pessoa ter aceitado o dom da salvação pelo livre exercício de sua vontade, ele ainda poderá se perder. O problema de se apegar ao erro de uma certeza eterna é que, com uma imunidade diplomática, as pessoas a usam para justificar os pecados acariciados que elas não querem se render. A salvação é um presente que é concedido de graça, mas não tira a responsabilidade individual de escolher se render a Yahweh diariamente. Bem colocado, Chris. Uma vez salvo, salvo para sempre é popular, porque na verdade isenta a todos das consequências de todas as ações e decisões futuras, independentemente de quão grave ou frequentemente a lei divina seja violada. É uma espécie de imunidade diplomática divina que eles supõem, cobre tudo o que eles fazem, porque agora eles estão salvos. É uma suposição perigosa de se fazer. De acordo com João 16, versículo 8, a obra do Espírito Santo é, abre aspas, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode estar convencendo a você a deixar de lado um pecado em particular, mas se você acredita que, se você for salvo, uma vez você estará salvo para sempre, isso vai fazer com que você deixe de lado essas convicções como se elas fossem nada mais que uma dúvida. Eu não penso que você queira fazer isso, porque a rejeição do Espírito Santo é o único pecado imperdoável. Quando a aproximação do Espírito Santo de modo consciente é continuamente rejeitada, não há mais nada que o céu possa fazer. Vamos ler agora Hebreus 6, versos 4 a 6. Aqui está sendo descrito o destino de todos os que deixam de seguir o Salvador. Ok. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Yah e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Yah e expondo-o à ignomínia. Agora, alguém pode argumentar que, se uma pessoa se afasta do caminho da verdade, ela nunca alcançou a salvação. Ideia essa que não é consistente com esta passagem das Escrituras. É verdade, Paulo diz aqui que eles foram iluminados. Se você dá as costas à graça divina, o amor divino nunca o forçará a permanecer contra sua vontade. Hebreus 10, verso 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que você diria ser a pior coisa sobre esta doutrina? Que isto cria uma situação em que as pessoas rejeitam os reclamos do Espírito Santo? Não, eu diria que a pior coisa sobre a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, seria o que ela ensina sobre o caráter de Yahweh. João 3, 16 e 17, porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Yah enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A herança de uma natureza pecaminosa tirou de todo filho e filha de Adão a capacidade de escolher por si mesmos a quem eles serviriam, a Yahweh ou a Satanás. O sacrifício de Yahushua não garantiu que todos seriam salvos. O que fez foi restaurar o direito de a raça humana escolher por si só, em vez de perder a vida eterna por intermédio da escolha de Adão. Eu vejo assim também. Se Yahweh se sacrificou tanto para garantir a liberdade de escolha, ele nunca retirará esse direito, uma vez que o indivíduo esteja em um relacionamento de salvação com o Salvador. O pecado escraviza a vontade, e a redenção restaura a harmonia com Yahweh.
Mas isto não faz com que sua mente repentinamente seja escravizada, pois ainda temos o poder de escolha a qual Yahweh nunca irá tirar de nós, fazendo com que sua vontade seja colocada em nós de uma forma unilateral. Então, em essência, a Bíblia ensina que os crentes estão seguros enquanto permanecerem fiéis a Yahweh. Mas e se alguém optar por abandonar a mão de Yahushua, existiria alguma certeza neste processo? Não existiria. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mesmo para aqueles que uma vez aceitaram a salvação. O erro é o que nos separa de Yah, que é a fonte da vida e do amor. O fato de ele ter sacrificado seu próprio filho para garantir a liberdade de escolha e de continuar a permitir que todos mantenham essa liberdade de escolha demonstra um amor tão profundo que nossa mente é fortemente impressionada. Nós não conseguimos entender um amor como este. Obrigado, Will. Você compartilhou comigo algumas novas perspectivas dessa doutrina. E eu tenho certeza com os nossos ouvintes também. Eu só gostaria de dizer aos nossos ouvintes que a certeza eterna está em Cristo. Aproxime-se dele. Não precisamos da doutrina de uma vez salvos para sempre. Não quando Yahweh é capaz de nos manter a salvo de todo o mal. E é aí que reside a nossa certeza. E a boa notícia é que ele nunca violará sua individualidade, sua autoconfiança e sua liberdade de escolha. No entanto, quando você decide entregar sua vontade a ele, ele pagará o preço por tudo que possa acontecer e de acordo com a sua vontade. Como as palavras do hino Bendita Segurança que calam fundo em nosso coração. Não saia daí, queridos ouvintes, pois quando retornarmos, responderemos as suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fiquem ligados! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Apocalipse 11 contém uma profecia intrigante sobre duas testemunhas que são mortas e cujos corpos são deixados nas ruas de uma, abre aspas, grande cidade. Algumas pessoas presumem que a grande cidade é um símbolo para Jerusalém, mas não é isto que os estudos indicam. Na verdade, é um símbolo da cidade do Vaticano, em Roma, e as evidências são plausíveis. Esta é uma importante profecia, uma vez que o livro de Apocalipse nos diz que todas as nações beberam do vinho de Babilônia, que é o outro símbolo para a grande cidade. Para saber mais, visite nosso site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio Babilônia, a Grande, que é Roma. Aprenda por que Roma é a Babilônia, a grande cidade, para que você possa não tomar parte das pragas descritas nas Escrituras e que cairão sobre todos os que se alinham com ela. Uli Meyer, da Suíça, enviou-nos uma pergunta para a nossa caixa de mensagens diárias. Eu acho que você vai achar essa pergunta muito interessante. Ela pergunta: o que vocês pensam sobre a partícula de Deus? Que significado isso tem para a nossa perspectiva cristã do universo? Esse é um campo de estudo realmente interessante. Antes de responder à pergunta de Uli, vamos definir o que significa a partícula de Deus, para que todos saibam do que estamos falando. A partícula de Deus é, na verdade, chamada pelos cientistas de bóson de Higgs. Sim, eles realmente não estão nem aí para Deus, certo? Na verdade, não. A partícula de Deus, ou bóson de Higgs, é uma minúscula partícula que os cientistas suspeitam existir há muito tempo e que eles simplesmente não conseguiram provar nada sobre isso. Até recentemente, sua existência era puramente teórica. No entanto, em 2012, os cientistas conseguiram estabelecer sua existência. De acordo com a CBS News, o bóson de Higgs é frequentemente chamado de partícula de Deus porque fala-se que foi o que causou o Big Bang e que trouxe o universo à existência há muitos anos.
Este nome em termos pegou tão rapidamente, mesmo que cientistas e clérigos não se importem com isso, porque é uma ótima explicação do que esta partícula, o bóson de Higgs, se propõe a fazer, que é de unir todos os elementos e que resultam em uma matéria. Em outras palavras, é o elemento mais elementar que criou o universo como o conhecemos. Ele dá massa à matéria. Certo, os cientistas ainda não viram a partícula de Deus, mas chegaram muito perto. Eles dizem que é como ver a pegada de um dinossauro na areia e até mesmo ver sua sombra logo depois que ele tenha passado. Mas que infelizmente não foi possível ver o dinossauro, que deixou suas pegadas e que projetou sua sombra. E isso é importante porque uma vez que entendemos o bóson de Higgs e como ele funciona, chegamos mais perto de entender como o universo surgiu. Uau! É por isso que Uli está perguntando sobre o significado dessa interpretação para os cristãos. Se o bóson de Higgs explica a existência do universo, como isso afeta a nossa compreensão da criação do mundo e da existência de Yah? Exatamente. E não irei dedicar tempo para uma longa discussão sobre a física do bóson de Higgs, pois essa não é a pergunta de nosso ouvinte. Sua pergunta é: que impacto isto tem na teologia cristã? Minha resposta é que a única coisa que isso fará é ampliar a força e o poder do Criador. Leia, Chris, para nós o Salmo 33, verso 6, por favor. Esta verdade absoluta e reveladora da chamada partícula de Deus não muda esta verdade. Vamos lá. Diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Foi assim que o universo surgiu. Ou como o Salmo 33 diz 3 versículos depois: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Encontrar os tijolos que foram usados para a construção da fundação deste mundo não mudará nada este fato. Agora vamos lá para o primeiro capítulo de Colossenses. O que diz o versículo 16? Ok, dê-me apenas um momento. Já encontrei o texto. Diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui não há nenhuma contradição, pois Yahweh ainda é o Criador de tudo, incluindo partículas subatômicas, e elas sempre estiveram no mesmo lugar o tempo todo. Só porque agora estamos descobrindo a existência delas, não invalida da noite para o dia o relato bíblico. Yahweh criou as próprias leis da natureza que os cientistas estão descobrindo. Essas leis revelam verdades profundas sobre o poder, a majestade e a sabedoria da mente divina. Volte agora para Romanos 1, 20, por favor. Vamos lá, aqui. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. João 1, verso 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Novamente, isso inclui partículas subatômicas. Só porque agora estamos descobrindo algumas das maravilhas feitas pelas mãos de Yah, não significa que ele não as criou. Ele é o Criador de tudo e trabalha dentro das leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Ele não precisa violar suas leis, precisa? Ele estabeleceu as leis da física e ele pode agir por meio delas para fazer sua vontade. Exatamente. E é tudo para nos revelar verdade sobre seu caráter, para que tenhamos confiança nele. Para finalizar, leia, por favor, Hebreus 11, versículo 3. Este é um versículo particularmente incrível sobre Yah e o propósito por trás de sua criação. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Yah, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui diz que as coisas que são vistas não foram feitas por coisas que são visíveis. Em outras palavras, as coisas que são vistas foram feitas por coisas que não são vistas. A chamada partícula de Deus certamente se encaixa nesta descrição. Realmente se encaixa e é fantástico. Ok, temos tempo para mais uma pergunta. Ela foi feita por Henry Tezenbong, de Balfousan, de Camarões. Camarões? Este é um país fascinante e eu adoraria visitar um dia. A África é um continente gigante, mas você sabia que todos os tipos de plantas e animais encontrados na África tropical também são encontrados nos Camarões?
Lá tem mais de 400 espécies de mamíferos e mais de 160 diferentes espécies de aves. Uma África em miniatura. Sim, e de fato é assim que Camarões é chamado. E você achará isso que eu vou falar muito interessante. Os idiomas oficiais de Camarões são francês e inglês, mas ainda há 230 outros idiomas também que são falados por lá. Uau, realmente são muitos. Então qual é a pergunta de Henry? Ele diz: saudações, irmãos, em nome do nosso Salvador Yahushua. Ouvimos suas transmissões todos os dias e sempre somos abençoados com as mensagens que vocês transmitem. Minha família tem enfrentado algumas dificuldades ultimamente. Queremos permanecer fiéis a Yahuwah, mas isto tem sido bastante desafiador. Estamos clamando pela promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah. Mas a minha pergunta é, quando as coisas dão errado, como podemos saber quando Yahuwah está nos punindo? Ou se são apenas circunstâncias de que Yahuwah está usando para nosso bem? Eu acho que nunca me perguntaram isso antes, mas é uma boa pergunta. Vamos começar lendo Eclesiastes 9, verso 11. Você poderia abrir lá neste livro, por favor, Chris? Claro que sim. Estou procurando aqui. Achei. Diz: vi ainda, debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Aqui diz que, embora Yah esteja no comando, não podemos dizer que ele esteja nos disciplinando toda vez que algo der errado. Às vezes, coisas ruins simplesmente acontecem. Faz parte da minha vida em um mundo pecaminoso. Sim, e você sabe de alguém que cabe bem neste verso? Jó. Você tem razão. Apesar de questionar Yah e mais tarde começar a mostrar um pouco de justiça própria, Jó não estava sendo punido por Yah. Ele estava sendo atormentado por Satanás, mas Yahuwah não estava de forma alguma disciplinando ou punindo. É verdade, mas porém algumas provações vêm do Pai. E como você pode dizer se é por causa de um pecado que você está sendo punido ou se é apenas Yahuwah tentando lhe ensinar algo? A melhor maneira de saber é simplesmente examinar seu coração e a si próprio para ver se você tem algum pecado não confessado. Você está fazendo algo que sabe estar errado? Você está, talvez, guardando rancor contra alguém que o prejudicou? Todos sabemos que estamos conscientemente fazendo algo errado, mas quando as coisas seguem do jeito que queremos, é fácil ignorar o fato de que sabemos que isto está errado. Às vezes, as provações são maneiras pelas quais Yah usa para tentar nos levar ao arrependimento. Bem, afinal, ele é nosso pai. O oposto do amor não é o ódio, e sim a apatia. Ele não nos disciplinaria se ele não nos amasse. O sofrimento pode nos ensinar lições importantes. Os filhos de Israel passaram por grandes dificuldades quando eles ficaram sem água potável ou com pouca comida. Bem, claro que sim. Não é nada bom passar por um calor escaldante, passar sede e ouvir as crianças chorando de fome. Mas foi por meios de seus sofrimentos que Yah teve a oportunidade de intervir. Toda vez que eles enfrentavam dificuldades, era uma oportunidade de orar e pedir ajuda do alto. E no momento em que Yahuwah os livrasse por várias oportunidades, sua fé se tornaria mais forte. E ao perceberem que Yah os estava livrando, eles sentiriam gratidão pelo cuidado amoroso do Pai. E a gratidão é uma forma de despertar o amor. É um belo ciclo da graça divina e é sempre para o nosso bem, porque Ele nos ama. E isso me lembra de algo que Pedro disse. Me dê apenas um momento para que eu encontre. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Aqui, ele diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Portanto, o seu argumento é reiterado no versículo 14, diz: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Yah. Isso é maravilhoso. Diz que mesmo em meio do sofrimento, Yah ainda estará conosco e nos abençoará.
As provações que nos assolam não são brincadeira, mas também não são ruins. Elas podem ser usadas por Yah para chamar nossa atenção e nos moldar à sua própria imagem. E como sabemos do porquê estamos sofrendo? Esta é uma segunda chance que nos está sendo dada por estarmos vivendo em um mundo pecaminoso? É Yah procurando nos ensinar algo? Ou são os nossos pecados a razão do nosso sofrimento? Se você não souber, sonde seu coração em espírito de oração, a fim de buscar por qualquer pecado não confessado, ou pergunte a si mesmo se há alguém em sua vida que você precisa perdoar. Este seria um primeiro passo. Mas eu gostaria de acrescentar mais uma advertência. Muitas vezes o que precisamos fazer é simplesmente nos apegar ao Pai pela fé. Há muitas coisas que não entenderemos até que cheguemos na nova terra. Mas a promessa é que quando finalmente chegarmos lá, o próprio Yahweh nos consolará e nunca mais sofreremos. Amém? Eu gostaria de ler muito que rapidamente Apocalipse 21, mas somente os 4 primeiros versículos. Essa é uma promessa tão poderosa que se torna uma realidade quando passamos por provações e dificuldades, e é uma promessa que podemos reivindicar. Diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Yah, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Yahweh com os homens, e Yahweh habitará com eles. Eles serão povos de Eloá, e Yahweh mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E esse era todo o tempo que tínhamos para hoje, mas continue enviando suas perguntas e comentários. Nós amamos ouvir de nossos ouvintes. Basta acessar www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós queremos ouvir de você também. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. No ano de 2000, Cornelius Anderson III roubou com uma arma um restaurante de fast food. Ele foi preso, julgado e considerado culpado. O tribunal o condenou a 13 anos de prisão, mas o liberou sob fiança. Disseram-lhe para que ele fosse para casa e aguardar até uma segunda ordem sobre quando e onde ir para cumprir sua sentença de prisão. Acontece que esta segunda ordem nunca foi dada devido a um erro crasso da corte e Anderson nunca foi para a prisão para cumprir sua pena. Com este fato, muitos que estivessem nesta mesma situação poderiam até mesmo se dispor a cometer alguns outros crimes, mas não foi assim que Anderson procedeu. Ele tomou a decisão de mudar de vida. Ele começou seu próprio negócio no ramo da construção, como também a prestar serviços à comunidade. Ele se tornou um treinador de futebol de um grupo de jovens e investiu parte de seu tempo trabalhando para sua igreja como voluntário. Mais tarde, ele veio a casar-se e constituiu uma família. Ele era muito querido e uma pessoa muito respeitada na comunidade onde ele vivia. Mas ninguém jamais suspeitaria do seu passado, a não ser após 13 anos, no período em que ele estaria saindo da prisão, quando o Estado descobriu o erro. Anderson foi imediatamente levado e colocado na prisão. As informações sobre a história de Anderson, sua vida transformada e sua prisão se espalharam pelo mundo. Uma petição online foi iniciada para que ele fosse solto da cadeia. Nesta petição foram colhidas mais de 35 mil assinaturas a seu favor. Quase um ano após sua prisão, Anderson compareceu perante um juiz. O juiz realmente concordou que Anderson se tornara uma outra pessoa e o livrou dos anos em que ele ainda deveria cumprir atrás das grades. Apenas 10 minutos após ter começado sua audiência, Anderson conseguiu sua liberdade e voltou a ser um homem livre. Ao ser entrevistado pelos repórteres do lado de fora do tribunal, Anderson relatou o quanto estava agradecido a Yah por ter sido livrado daquela condenação. No entanto, o maior milagre de todos foi sua vida transformada, que teve seu início pela transformação de seu coração. Em Deuteronômio 4, Moisés advertiu aos israelitas que eles pecariam e se afastariam de Yah nos anos subsequentes.
Como resultado, eles seriam levados como escravos em outras terras. Mas Moisés lhes deu a garantia de que eles não seriam abandonados, como diz o relato bíblico. De lá buscarás a Yahua, teu Eloá, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para Yahua, teu Eloá, e lhe atenderes a voz, então Yahua, teu Eloá, não te desamparará, porque é Eloá misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Yah. Todos nós cometemos erros, como também tomamos decisões erradas que não são erros, mas que ainda são decisões que nos trazem pesar e frustração. Seja qual for a tua situação e seja qual for a tua história, saiba que Yahua ainda te ama e Ele está disposto a te ajudar. Volte-se a Ele e comece a viver uma nova vida de obediência. Ele não te desamparará, porque é um Yah misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. A verdade realmente incrível do Evangelho é que Yahua pode e salva os pecadores, deixando intacto o seu livre-arbítrio. Bem, eu posso ver do porquê as pessoas seriam atraídas para a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre, pois isso lhes dá uma sensação de segurança. E eu até entendo o porquê eles a chamam de uma segurança ou uma certeza eterna. Certamente. E quantos que pecam todo o tempo, que não gostariam de ignorar a lei de Yah e ainda assim ter a certeza da salvação. Mas essa garantia, essa chamada segurança eterna, tem um alto custo, que é o livre-arbítrio, pois Yahweh não quer que nossas mentes sejam escravizadas. Se ele quisesse fazer isso, ele teria criado anjos e humanos sem a capacidade de escolher por si mesmos. Quando Adão e Eva pecaram, suas vontades foram escravizadas por Satanás. Esse é o efeito que o pecado tem sobre a vontade. Sempre tem e sempre terá. Yahushua, ao morrer na cruz, não impôs que toda alma nascida seria salva. As coisas não funcionam assim. Apocalipse 20 deixa bem claro que algumas pessoas se perderão. A morte de Cristo na cruz fez uma única coisa. Concedeu expiação e perdão para que todos pudessem ter uma segunda oportunidade de escolher a quem obedecer, a Yah ou a Satanás. A cruz não tirou o nosso poder de escolha, nos obrigando a ser salvos, quer queiramos ou não. O que a morte na cruz fez foi garantir nossa liberdade de escolha. Sim, e a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre tiraria a nossa liberdade de escolha. Mas eu consigo perceber do porquê as pessoas seriam atraídas para essa doutrina. Ah, claro! E há uma razão pela qual eles a chamam de segurança eterna. Então, que garantia o crente teria quando essa doutrina é rejeitada? O que eu estou tentando dizer é que a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre, pode não ser bíblico, mas todos nós queremos uma certeza em nossas vidas. Que garantia de salvação os crentes podem ter mesmo que essa doutrina seja rejeitada? Por meio das palavras do próprio Yahweh. Você lembra o que ele disse? Toda palavra que Cristo falou vem do próprio Pai. Portanto, com isso em mente, por favor, leia João 6,37. Ok. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora vá para Isaías 55 e leia os versos 6 e 7. Nós discutimos sobre este capítulo no nosso último programa. É uma passagem bastante poderosa. Buscai Yahua enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se a Yahua, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Eloá, porque é rico em perdoar. Esta é a palavra do próprio Todo-Poderoso, assegurando-nos que quando nos voltarmos a Ele, Ele terá misericórdia de nós, pois Ele é rico em perdoar. E para acrescentar e ainda nos dar mais clareza e segurança, a próxima passagem nos diz que a palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz.
Isaías usa uma ilustração ao falar sobre a chuva, de que quando ela cai do céu e atinge o solo, ela faz com que as plantas cresçam e produzam seus frutos. Leia para nós os versos 10 e 11, por favor. Ok, aqui. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecundem e façam a brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a designei. Este texto está dizendo que o poder divino, o mesmo poder que criou o universo, está presente na própria palavra de Iá. Então, quando você lê 1 João 1,9... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O poder de tornar esta promessa uma realidade está presente nas palavras da própria promessa. E é aí que reside nossa certeza e confiança, como também no amor infinito, inesgotável e incomparável de Iá. É aí que reside nossa confiança nele, e não em nós mesmos. Eu fico feliz que você tenha dito isto, Will. Nós aqui na WLC nos concentramos muito nas profecias, e embora eu seja grato pelas profecias que nos dizem o que irá acontecer entre o agora e a volta de Yahushua, neste mesmo processo, essas dúvidas e discussões podem ser muito solenes e propícias para o momento em que nós estamos vivendo. Não está e nem será nada fácil para ninguém encarar os desafios de nos mantermos fiéis a Iá. Estamos desde já enfrentando terremotos, fome, escassez de água, desastres naturais de todos os tipos que se avolumam, e isso sem mencionar nos desastres sobrenaturais ou mesmo a perseguição que virá sobre todo o povo de Iá, que será fruto dos governos dessa terra. E a vida aqui em nosso planeta ficará cada vez mais difícil e podemos estar vivendo nos últimos dias deste mundo. E não sabemos o quanto de tempo ainda nos resta. E é por isso que todos precisamos conhecer o Pai de uma forma pessoal. O seu caráter de amor, como demonstrado por meio da vida e da morte do Salvador. É toda a segurança e a certeza que qualquer um de nós precisa ter. E que Ele fará absolutamente tudo o que for possível para nos salvar. Tudo menos escravizar as nossas mentes. Ele quer que nós o escolhamos servi-lo livremente porque nós o amamos. E quando fizermos essa escolha e tomarmos esta decisão, ele será a nossa garantia e isso será o suficiente. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.